queridos, eu queria te convidar, você que está aí na sua casa, neste momento, a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 1. Como está aí no título desta live, o tema da nossa ministração nesta noite é Projeto de Deus, até escondido ele cresce. O propósito sempre será maior do que o processo. Amém? A palavra do Senhor em Êxodo 2 diz assim: E foi um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Queridos, nós estamos vindo de um momento, nós estamos se recuperando de um momento em que eu, com 28 anos de idade, vivi a maior crise do nosso país, que eu, com 28 anos, pude presenciar. Momentos difíceis, momentos de dor, momentos de desespero, momentos em que nós conseguíamos ver no olhar das pessoas o medo. Nós conseguíamos ver no olhar das pessoas a incerteza do amanhã. As igrejas estavam a 1000 por hora. Os líderes cheios de projetos. Os líderes cheios de coisas para fazer para a igreja. Cada vez mais os cultos cheios. Um avivamento fenomenal. Os cultos lotados. Eventos às vezes de segunda a segunda nas igrejas. As pessoas com o coração queimando de vontade de sempre fazer um pouco mais. Cada dia um líder diferente chegava com um projeto diferente, um projeto para fazer as coisas para o reino, um projeto para fazer as coisas diferentes, um projeto para ganhar vidas, um projeto grande de evangelismo, um projeto grande de avivamento. E eis que vem uma pandemia, eis que vem um inimigo invisível, chamado Covid-19. E nós fomos obrigados a parar tudo o que estávamos fazendo. Nós fomos obrigados a parar todos os projetos que nós estávamos sonhando. Nós fomos obrigados, em outras palavras, a se esconder por ordens médicas, por ordem dos governos. Nós fomos obrigados. E o que eu tenho para te falar nessa noite? O que o Espírito Santo de Deus tem para te falar nessa noite? Você passou um tempo sim escondido. Nós passamos um tempo sim escondido, mas os projetos de Deus não morreram. Os projetos que Deus tinha entregado nas suas mãos, os projetos que Deus tinha entregado no teu coração, antes de tudo isso acontecer, eles não morreram. Os projetos que Deus tinha colocado para que você fizesse aqui nessa terra, eles não morreram. Só que infelizmente, querido, muitas pessoas não conseguiram suportar o processo. Muitas pessoas não conseguiram continuar focados nos projetos, mesmo escondidos. Talvez você esteja agora perguntando assim: Fernando, mas o que isso tem a ver com o versículo que você leu? Querido, preste atenção, no final do capítulo 1, Faraó havia dado um decreto que todo menino que nascesse, toda criança do sexo masculino que nascesse, deveria ser morto, deveria ser jogado no rio. Então, o que eu entendo com isso? O que você entende com isso? Que eles certamente morreriam. Aí, com meio a todo esse turbilhão, em meio a todo este decreto, em meio a todo este momento de temor, vai uma mulher chamada Joquebede e dá à luz a um menino. Só que eu queria te convidar nessa noite, você que está aí na sua casa, bispo, que trocasse aí na sua mente agora a palavra menino, a palavra criança, pela palavra projeto de Deus. Porque o título, eu estava vendo aqui antes de chegar, na Bíblia que eu tenho no meu celular, e Êxodo 2, o título é Nasce Moisés, o libertador. Nasce Moisés, o projeto de Deus, que tinha como um propósito libertar. Então entenda, querido, que em meio a tudo isso nasce um menino.
nasce um projeto de Deus. Então Joquebede, ao ver que era um menino perfeito, um menino formoso, formoso em grego quer dizer pessoa perfeita, cheia de saúde, sem defeito algum, e ela toma uma decisão. Ela decide esconder o menino por 3 meses. 3 meses ela esconde o menino. 3 meses ela esconde o projeto de Deus. Só que aqui no verso 3, a palavra de Deus vai dizer assim: não podendo, porém, mais escondê-lo. Querido, não podendo mais. Isso significa o quê? Que pela vontade de Joquebede, pelo desejo do coração dela, ela esconderia o projeto, ela esconderia Moisés por muito mais tempo, porque ela tinha certeza que se alguém soubesse que ali dentro da casa dela havia um menino, ela tinha certeza, se alguém soubesse que havia nascido um menino naquela casa, certamente ele morreria, certamente este projeto seria acabado, certamente este projeto não prosperaria, certamente este projeto não chegaria a lugar nenhum. Se qualquer pessoa dali de fora soubesse que havia um menino ali, ele morreria. Porém, passou 3 meses, e passando 3 meses não podia mais escondê-lo. E o que o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração? O que o Espírito Santo de Deus ministra ao seu coração nessa noite? Que projeto de Deus, até escondido ele cresce. Ela não conseguiu esconder por mais tempo, bispo, porque o menino já estava crescendo. O menino já estava crescendo. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela já não tinha mais o que fazer. Então ela tomou uma decisão. Querido, primeiro ponto, para alguns projetos de Deus darem certo na sua vida, fecha a boca. Para alguns projetos de Deus darem certo na sua vida, você não deve mostrar para todo mundo. Para alguns projetos de Deus darem certo na sua vida, você não pode ficar postando no status do WhatsApp todo dia. Para alguns projetos de Deus darem certo na sua vida, você não pode ficar colocando no Facebook, porque muitas pessoas, queridos, podem até querer te ver bem, mas nunca vão querer te ver melhor que elas. Muitas pessoas querem até ver o seu sucesso, mas não querem te ver alcançando mais do que elas. Então entenda de uma vez por todas, existem projetos sim, que nós devemos esconder no secreto. Existem projetos sim, que nós devemos guardar dentro da nossa casa e não sair falando para qualquer um, porque tenha a certeza, se este projeto for de Deus, ele não precisa de holofote. Se esse projeto for de Deus, ele não precisa de jeitinho brasileiro. Se esse projeto for de Deus, ele não precisa de esquema nenhum. Se esse projeto for de Deus, até escondido ele vai crescer. Até escondido ele vai prosperar. Até escondido ele vai chegar em lugares que você nem imaginou. Só que passou 3 meses e Joquebede não podia mais esconder. Depois de 3 meses ela toma uma decisão. Ela pega o projeto, ela pega o menino, a palavra vai dizer que ela coloca o menino num cesto e coloca o cesto à beira do rio, às margens do rio. Só faz isso porque ela não podia mais, ela não conseguia mais esconder. Pensa comigo, queridos. O verso 5 vai dizer assim: a filha de Faraó desceu para lavar-se no rio, e as suas donzelas, as suas servas, passeavam pelas bordas do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. Querido, pensa comigo. Vamos fazer um momento de reflexão. Vamos olhar pelo natural das coisas. As servas da filha de Faraó estavam ali. Todas as margens do rio, bispo, todas. O cesto estava à margem do rio. A filha de Faraó vinha lá de cima descendo as escadas. Pelo natural das coisas, pelo andar normal de tudo, quem deveria ver primeiro esse cesto seriam as servas da princesa que já estavam ali, às margens do rio.
Quem deveria ver seriam elas. Mas quem viu o cesto, quem viu o projeto, foi a princesa que estava vindo lá de cima. Querido, o que o Senhor quer te falar nessa noite? Se as servas tivessem pegado este cesto, certamente o menino morreria. O que o Senhor ministra para mim e ministra para você nessa noite? Que o Senhor ele não entrega projeto nas mãos de quem não pode mantê-lo vivo. O Senhor não entrega projetos na mão de quem não pode fazer nada por ele. O Senhor não entrega projetos nas mãos de quem vai frustrar o projeto. O Senhor não entrega projetos nas mãos de quem vai tratar só como mais uma coisa. O Senhor só entrega o projeto nas mãos de quem pode manter vivo. Pensa no que eu falei no começo, traga a sua memória. O seu propósito sempre deverá ser maior do que o seu processo. Olha todo o processo que teve desde o nascimento de Moisés. Só que ele tinha um propósito. Nasce Moisés, o libertador. Querido, entenda de uma vez por todas, não importa o processo, não importa o que aconteça, os projetos de Deus e os propósitos de Deus na sua vida, eles vão se cumprir. Os projetos de Deus e os propósitos de Deus na sua vida, eles vão se tornar reais. Os projetos e propósitos de Deus na sua vida vão ser um instrumento, vão ser uma bomba no inferno, vão saquear o inferno e vão povoar os céus. Porque quando o projeto é de Deus, nada pode deter. Quando o projeto é de Deus, nada pode parar. Talvez você parou pelo caminho, talvez os projetos que Deus tinha para a sua vida antes da pandemia, você acha que já acabou. Querido, chegou um tempo que você chegou no seu secreto, ficou você e sua família dentro da sua casa, e o projeto de Deus não estava morto, o projeto de Deus não morre, o projeto de Deus até escondido ele cresce. Então não perca tempo, não pare, não desiste. Pega esses projetos que o Senhor colocou nas suas mãos, pega esses projetos que o Senhor brotou no teu coração, arregaça as suas mangas e vai para cima, porque o Senhor é quem te garante, o Senhor é quem te sustenta, o Senhor é ele que vai fazer com que todos esses projetos se tornem reais. Porque o Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu lembro que no ano passado, eu estive ministrando no aniversário da Judá. O Espírito Santo de Deus traz isso ao meu coração agora, bispo. A Judá estava num galpão grande. A festa linda. E muitas pessoas, quando aconteceu a mudança de templo, eu falo sem medo de errar, porque o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Fizeram assim, ó. Eu conto na palma das minhas mãos os dias que esse projeto de Deus, os dias que essa obra vai acabar. Querido, presta atenção. Ajudar não é um acaso. Ajudar não é uma ideia. Ajudar a comunidade cristã é um propósito. Ajudar a comunidade cristã, ela tem um propósito nessa cidade. Para muitos, queridos, estar escondido é sinal de vergonha. Para muitos, estar escondido é sinal de derrota. Para muitos, estar escondido é sinal de frustração. Mas o Senhor te diz nesta noite que eu escondo os que eu amo e até escondido vai crescer. Eu postei no meu status essa semana. Às vezes o Senhor nos esconde para não comprometer o nosso futuro. O Senhor ele nos esconde para nós crescermos. O Senhor ele nos esconde para nós amadurecermos. O Senhor ele nos esconde para que nós sejamos mais fortes. O Senhor ele nos esconde para que o nome dele seja glorificado. Moisés ficou escondido 3 meses. E olha o que aconteceu lá na frente na vida de Moisés. Olha quem foi Moisés. Olha onde Moisés chegou. Olha o que Moisés conquistou. Querido, o Senhor pode ter te escondido sim. Mas não foi para tua vergonha. O Senhor ele te escondeu sim. Para te fortalecer no secreto. O Senhor ele te escondeu sim.
para te fazer mais forte do que nunca. E deixa eu te contar algo nesta noite. A hora que o Senhor soltar esses projetos para os 4 cantos, você vai ver quão grande é o teu Deus. Querido, não temas. Não temas. Da mesma forma que o Senhor tomou todo o cuidado com que aquele cesto não caísse em mãos erradas, o Senhor cuida de você. Existem pessoas que às vezes estão dentro de uma empresa, num cargo baixo, talvez numa sessão ali escondida dentro de um galpão. Ah, mas o Senhor me esqueceu aqui. Ah, mas o Senhor não olha mais para mim. Ah, mas eu vou para a igreja e olha a minha situação. Ah, mas eu dou o meu dízimo e olha a minha situação. Ah, eu dou uma oferta e olha a minha situação. Estou aqui no lugar mais escuro desta empresa. Ninguém me vê. Ninguém me nota. Ninguém faz nada por mim. Querido, deixa eu te falar algo da parte de Deus essa noite. Permaneça no propósito. Permaneça firme. Permaneça vivendo princípios. Que eu tenho certeza que nem se for preciso descer o chefe do mais alto escalão desta empresa e lá naquela seçãozinha do fundo do galpão, que a luz mal acende, para te honrar, Deus vai fazer vir. Porque o Senhor não desampara os seus. O Senhor não desampara, querido. Nós estamos saindo de um turbilhão. Nós estamos saindo de um momento difícil. Mas eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor irá fazer. Eu tenho certeza que este tempo que nós passamos no secreto, este tempo que nós passamos isolado, este tempo que nós passamos escondido, nós só crescemos, nós só crescemos, nós só crescemos. E eu tenho certeza que a colheita será grande. Eu tenho certeza que a colheita será fantástica. Talvez você está aí na sua casa agora e você fala assim, ah, Fernando, mas você não sabe de 1/3 do que eu estou passando. Você não sabe de 1/3 da minha situação. Você não sabe quão difícil tem sido o meu processo. Para você é fácil falar, não, suporte o processo, viva pelo propósito. Querido, entenda de uma vez por todas. A resposta de todos os nossos problemas está aqui, na Bíblia Sagrada. Está aqui, na palavra revelada. Você quer uma prova? Eu tenho um amigo pastor que ele fala assim, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de te responder. Ah, Fernando, mas como assim? Como assim? Se o seu problema, se o que está te impedindo de viver o propósito, o que está te impedindo de avançar no processo for o medo, a tua Bíblia, a minha Bíblia, ele diz assim, ó, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ah, Fernando, mas o problema é que eu estou fraco. Eu fiquei muito tempo em casa, eu não estava indo para a igreja, esse culto de live não estava adiantando, eu fiquei com saudade do corpo ali, eu fiquei com saudade do contato com os meus irmãos, então eu fiquei fraco. A Bíblia diz, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Ah, Fernando, mas eu já estou cansado. Eu estou cansado de promessa. Eu estou cansado de igreja. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado daquilo. Eu estou cansado disso, querido. A Bíblia diz, vinde a mim, você que está cansado, e eu vos
aliviarei. Querido, ele não mudou, ele continua o mesmo, ele está de braços abertos. Vinde a mim, você que está cansado. Vinde a mim, você que está com medo. Vinde a mim, você que está fraco. Vinde a mim, eu estou aqui, ó, de braços abertos, só te esperando. Não temas, não pare pelo caminho. Grandes coisas eu tenho para você. Grandes coisas eu tenho para sua vida. Grandes coisas eu tenho para sua casa. Grandes coisas eu tenho para sua família. Ah, Fernando, mas meu problema de ir para a igreja é a Covid-19. Meu problema de voltar para os cultos é a pandemia. Eu estou morrendo de medo desse vírus. Mas é isso. Mas é aquilo, querido. Está escrito. Eu, Jesus, vim para os doentes. Então não tem por que temer. Está com medo, ele tem a resposta. Está fraco, ele tem a resposta. Está cansado, ele tem a resposta. Está enfermo, ele tem a resposta. Eu só te peço uma coisa, querido. Só vive o propósito quem suporta o processo. Então não pare no processo. Não pare no processo. Fernando, mas o meu processo está tão dolorido. O meu processo está tão difícil. Você aí em casa, presta atenção. Olha bem aqui para mim. Existe um homem que ele foi enviado à terra por um propósito. Para ele chegar neste propósito, ele passou por todo um processo. Fernando, mas todos nós passamos. Mas este homem, o que ele sofreu neste processo, o que ele apanhou neste processo, a vergonha que ele passou neste processo, as calúnias que ele ouviu neste processo, não chega ao seu, nem 1%. Ele foi humilhado, foi cuspido, rejeitado, açoitado, por um propósito. O propósito era para que eu e você tivesse vida, e vida em abundância. O propósito era para que eu e você estivéssemos aqui hoje e fôssemos um canal de bênçãos para a nossa geração. Jesus se pegou do primeiro dia do processo e foi até o fim. Enquanto ele não disse, Pai, está consumado, ele não desistiu. Querido, não desista. Porque da mesma forma que ele venceu o processo, eu vou vencer, você vai vencer, nós vamos vencer. E quando chegar o grande dia em que os céus se abrirem e o noivo vir, nós vamos dizer, vencemos o processo e alcançamos o nosso propósito. Vencemos o processo e chegamos no nosso destino. Vencemos o processo e chegamos aonde Deus queria que chegássemos. Ele nunca garantiu para ninguém que o processo seria fácil. Mas ele garantiu sim que em todos os dias deste processo ele estaria comigo e com você. Então, querido, a mensagem desta noite para mim e para você é: não pare no processo. Viva o propósito. E não pense que os projetos, os sonhos de Deus morreram neste tempo de isolamento. Porque os projetos de Deus, até escondido, ele cresce. E quando vem à tona, Deus mostra para realmente quem pode manter ele vivo. E Deus mostra para quem pode suprir as suas necessidades. Então, querido, não desista.
Não pare. Não desanima. Por mais difícil que seja o processo, por mais doloroso que seja o processo, tenha a consciência que o mesmo Deus que cuidou de um projeto chamado Moisés é o mesmo Deus que hoje, em 2020, cuida de você. O mesmo Deus de Abraão cuida de você. O mesmo Deus de Isaac cuida de você. O mesmo Deus de Jacó cuida de você. O mesmo Deus de Jó cuida de você. Só não se amedronte. Só não se intimide com o processo. Viva o propósito. Porque propósito e projeto de Deus, até escondido, ele cresce. Querido, que o Deus de Abraão continue com as mãos estendidas sobre a sua casa, sobre a sua família.